Lido o texto, por favor, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem comigo, tá certo? Jonas capítulo 4 diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ele fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Meus amados, eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre o tema: um homem em conflito com Deus. O profeta Jonas tem algumas peculiaridades muito interessantes. Ele foi um profeta do Reino do Norte. Ele profetizou no período de maior prosperidade do Reino do Norte. Vocês se lembram que o Reino do Norte, chamado de Israel, com capital em Samaria, durou 209 anos, da morte de Salomão em 931, até o domínio assírio em 722. Nesse reino nós tivemos 19 reis, 8 dinastias, mas o rei que governa agora, e é o rei que mais tempo governou no Reino do Norte, 41 anos, chamado de Jeroboão II, foi o período mais próspero, de muita riqueza, de certa forma em paz nas fronteiras, sem ameaças internas. E ele governa e ele profetiza nesse tempo. Mas o segundo aspecto que eu chamo a atenção é que Jonas é um profeta eminentemente transcultural. O chamado dele é para pregar fora dos limites de Israel. Ele é chamado por Deus para ir pregar na capital do império mais poderoso do seu tempo, o Império Assírio. E ele, a contragosto, vai, com muita tristeza, vê o fracasso do seu sucesso, porque ele queria fracassar. Ele não queria que o ministério dele tivesse resultado positivo. E à luz da Bíblia e à luz da história, não se tem conhecimento de nenhum pregador
com tamanho sucesso. Ele prega e a cidade toda é convertida. Para a sua tristeza. A palavra Jonas significa pomba, traz a ideia de paz. Mas se há um homem que está em guerra, é Jonas. E guerra com Deus. E guerra com as pessoas. Jonas, no capítulo 1, ele provoca uma tempestade. Jonas, no capítulo 2, ele vive uma tempestade. Jonas, no capítulo 3, ele anuncia uma tempestade. Mas Jonas, no capítulo 4, é a própria tempestade. Jonas vai retratar para nós, ou o livro de Jonas vai retratar para nós, que ele vai da compaixão de Deus à ira do profeta. Já que os ninivitas não morreram, ele quer morrer. No capítulo 1, Jonas é uma espécie de filho pródigo, que se rebela contra o pai, para ir para longe do pai. Mas no capítulo 4, Jonas é o irmão mais velho, ressentido, crítico, egoísta, irado. O livro termina com a conversão dos ninivitas e com a rebelião de Jonas. O problema é que Jonas não está distante de nós há 2.700 anos. Jonas está aqui nesta noite. Jonas está entre nós. Mais do que isso, Jonas mora debaixo da nossa pele. O coração de Jonas bate em nosso peito. O sangue de Jonas corre em nossas veias. Nós somos Jonas. E há 3 perigos que Jonas enfrenta e que nós enfrentamos. É pregar para os outros e não usufruir o poder desta palavra que nós pregamos. Ou, em segundo lugar, o perigo de você cansar-se na obra e cansar-se da obra. De você fazer, mas não tem nenhum deleite nisso mais. De você fazer até por constrangimento, ou até com medo das consequências. Terceiro, de você fazer a obra de Deus, mas você não se deleitar no Deus da obra. Esse era o problema de Jonas. E nesta noite eu gostaria de tirar desse texto 7 lições para o nosso ensino e para o nosso enlevo e também exortação. Primeiro, Jonas é um homem que se desgosta do que Deus gosta. Veja comigo, já no capítulo 3, versículo 10 e capítulo 4, verso 1. Eu vou começar a leitura do capítulo 3, verso 10. Viu Deus o que fizeram, ou seja, o que os ninivitas fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isso desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado. Então vamos entender o que está acontecendo. Essa palavra é uma palavra difícil para nós às vezes, né? Quando diz que Deus se arrependeu. Essa palavra parece que não se encaixa em Deus, arrependimento. Mas isso é uma figura de linguagem, nós chamamos isso aqui de antropopatia. É atribuir a Deus um sentimento humano. É claro que o arrependimento de Deus não é igual ao nosso arrependimento. Deus não se arrepende no sentido de ter planejado algo e se frustrado, ou se decepcionado, ou ter falado alguma coisa que não queria ter falado, ou ter feito alguma coisa que não queria ter feito, e agora se arrependeu. Não, Deus é perfeito. Mas notem, Deus mandou
Jonas pregar, dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Em não havendo arrependimento, haveria subversão, destruição. Mas uma vez que Nínive demonstra arrependimento, Deus suspende o juízo e oferece misericórdia. O suspender o juízo e o oferecer misericórdia, essa mudança de ação, em virtude da mudança do povo, a Bíblia chama de arrependimento. Então, o que está acontecendo? Deus se afasta da ira, porque em havendo arrependimento, em vez de ira, agora tem misericórdia, e na medida que Deus se afasta da ira, Jonas se entrega à ira. Ele está aborrecido com Deus, ele está irado com Deus, e aí você vai perceber esta ira dele, lá no capítulo, no versículo 4 também, quando Deus pergunta: é razoável essa tua ira? E ele fica calado, ele está irado, emburrado, e não abre o bico, ele sai do local. Lá no versículo 9, Deus agora pergunta de novo: é razoável essa tua ira? E ele responde para Deus: é razoável a minha ira até a morte. Pensa num homem bravo, mal-humorado, ranzinza, que não quer mudar sua postura. Agora, a pergunta ao texto é: o que é que deixou Jonas irado? Eu gostaria de tratar com vocês de 3 coisas. Primeiro, ele ficou irado por causa da xenofobia. Ele era um cara xenofóbico. Para ele era Israel e nada mais. O único povo que ele encontrava na terra passível de ser amado era o seu povo. Os outros, destruição. Me permita dizer isso: você vai se frustrar se você pensa que Deus não vai gostar de quem você não gosta. Às vezes a gente pensa que Deus só pode gostar de quem a gente gosta, e Deus é capaz de amar quem você não gosta. Segundo, por que ele está irado? Ele está irado por causa do seu nacionalismo exacerbado. Na cabeça de Jonas, missão era intramuros, missão era para dentro, missão era para Israel, missão era para o seu povo. Ele não pode imaginar que Deus é capaz de amar os ninivitas, um povo terrível, um povo iníquo, um povo violento, um povo feiticeiro, um povo que invadia terras e destruía tudo. Mas a causa principal, e ela está elencada aqui no texto, ele ficou irado, é por causa da bondade de Deus. Veja comigo o versículo 10 do capítulo 3. Viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Com isso, preste atenção de causa e efeito, com isso, por causa disso, em virtude disso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. O que daria prazer para Jonas era Deus fuzilar os ninivitas com a sua ira, em vez de Deus derramar sobre os ninivitas a sua misericórdia. Jonas desgosta do que Deus gosta. Segunda lição, confira comigo, por gentileza, verso 2. É um homem que ora, mas ora para reclamar de Deus. Se vocês perceberam, Jonas não ora, né? Deus manda-o para ir a Nínive, que é para o lado do Oriente, e ele desce da sua cidade, desce até Jope, que é um bairro hoje de Tel Aviv, no mar Mediterrâneo, e ele vê um navio partindo para Tarsis, e Tarsis fica exatamente o contrário de Nínive, para o ocidente, e ele embarca, ele vai lá para o porão do navio, e ele dorme, e Deus manda a tempestade, e os marinheiros ficam desesperados, invocando os seus deuses, encontram-no no porão do navio e perguntam: você não vai fazer nada? Está todo mundo orando aí, você não vai orar para o seu Deus também não? Ele também não ora.
Ele reconhece que a tempestade é por causa dele. Ele está pronto a morrer, mas não está pronto a se arrepender. Me joga no mar, vai acalmar a tempestade. Aí diz o texto que ele vai orar agora no ventre do grande peixe. E por quem ele ora? Ele ora para si, para ele. Ele é o mundo dele. Ele vive para ele, ele é o seu próprio universo. E a segunda vez que ele ora é para reclamar de Deus. Confira comigo o verso 2. Você pode ler o verso 2 comigo? 4:2, vamos juntos? E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Olha que coisa interessante. Ele elenca aqui 5 motivos para ficar irado com Deus. Ele elenca 5 razões para orar e reclamar de Deus: a clemência de Deus, a misericórdia de Deus, a ira de Deus tardia, a benignidade grande de Deus, e Deus se arrepender do mal. Aquilo que deveria ser motivo de alegria e gratidão é motivo da ira dele, do descontentamento dele. Ele ora para reclamar de Deus. Terceira lição que eu aprendo com Jonas. Jonas, um homem que quer morrer, porque os outros querem viver. Confira comigo o verso 3, toda a igreja comigo, por favor. 4:3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha que coisa interessante, que esse homem se entristece com aquilo que alegra o coração de Deus. No Novo Testamento nós lemos que há júbilo diante dos anjos de Deus lá no céu, por um pecador que se arrepende. E aqui nós temos uma cidade se rendendo a Deus. Uma cidade de 120 mil pessoas sendo convertida ao Senhor. E ele não tem alegria nisso. Tem tristeza, aliás. Quando você vê, por exemplo, o profeta Elias pedindo para morrer, por que o Elias pediu para morrer? É porque ele via o povo endurecido, rebelde, desobediente, e ele achou que ninguém naquela terra tinha um encontro com Deus, só ele que tinha sobrado, e ele está querendo morrer por isso, porque não vê resultado. Mas o Jonas quer morrer pelo motivo contrário. Ele quer morrer porque a cidade inteira é convertida, porque muita gente está se arrependendo. Meus amados irmãos, é triste quando o nosso coração se fecha para amar as pessoas que Deus ama. É muito triste. Quais as razões de Jonas querer morrer? Primeiramente, eu acho que ele poderia ter dito assim: eu quero morrer por uma razão. Eu preguei na cidade, ponta a ponta, dentro de 40 dias Nínive será subvertida. E aí, a reputação dele talvez seria esta: a cidade foi consumida pelo fogo da ira de Deus. A cidade foi um repeteco de Sodoma e Gomorra. Agora ele é o poderoso profeta. Ele fala e as coisas acontecem. Só que ele vai lá e prega destruição, e o resultado é o oposto. É conversão, é salvação. É como se a reputação dele de profeta ficasse arranhada. Ele anuncia uma coisa e acontece outra. Ele anuncia juízo e veio salvação. Mas, talvez, a segunda razão que ele quer morrer é porque o amor dele por Israel é maior do que o amor dele pelo próprio Deus. Porque, politicamente falando, ele podia ter suas razões. A Assíria era o grande império que se formava na época, e a Assíria era o império que estava se levantando e dominando os povos ao redor, e inclusive, como juízo de Deus, Deus entregou a nação de Jonas
as 10 tribos do norte nas mãos da Síria. Mas às vezes, irmãos, o nosso amor por uma causa, ou pela nossa causa, é maior do que o nosso próprio amor pelo Deus da causa. E esse não é um problema longínquo, não, pode ser um problema do nosso coração. Quarta lição que eu aprendo com Jonas, ou no livro de Jonas. Jonas, um homem que não muda, mas espera que Deus mude. Ele é imutável em sua rebeldia, porque Deus é imutável em sua bondade. Vejam comigo o verso 4 e 5, por favor, vamos ler juntos. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Quando Deus confronta Jonas, é razoável, Jonas, essa tua ira, pela conversão dos ninivitas, porque eu sou bom. O que se espera diante de uma pergunta direta dessa? Sim ou não? Não, senhor, não é razoável não, eu sou um problema mesmo. Me desculpe, me perdoe, eu estou errado. Ou poderia responder como respondeu da segunda vez no verso 9, é razoável sim, eu estou irado mesmo. Pronto, falei. O que ele faz? Ele não responde. Ele não responde. Sai de bico calado. Vai para uma espécie de mirante da cidade. E o que fica fazendo nesse mirante? Orando? Não, está escrito aí. Ele ficou lá até ver o que aconteceria à cidade. Em outras palavras, ele está torcendo. Quem sabe Deus vai ainda mudar de ideia e vai jogar juízo nesse povo. Eu quero assistir de camarote. Eu quero ver no palco da cidade Deus destruir essa cidade. Ele está lá torcendo para que haja alguma coisa que possa confirmar o seu desejo. Ele não muda, mas espera que Deus mude. Veja vocês que da primeira feita ele foge para Tarsis. Agora ele foge para a cabana, para o mirante da cidade, onde ele encontra uma ramadazinha para ele ficar tranquilo e achar que vai pegar fogo. E vai pegar fogo, tem 40 dias para a coisa cumprir. Quem sabe no 20º dia, quem sabe no 30º dia, quem sabe no 39º dia, ainda pode acontecer. Quinta lição: Jonas, um homem que se desgosta quando os outros são abençoados, mas é um homem que se alegra quando ele é abençoado. Veja comigo o verso de número 6 até o verso 8. Vamos ler juntos, por gentileza, esses versículos 6 a 8. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta e subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, qual feriu a planta, e essa se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, o que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. A primeira vez que Jonas se alegra é por uma bênção pessoal, e diríamos nós, não uma bênção tão esplêndida assim, uma sombra, um refresco, um alívio do calor. E Deus está querendo aqui ensinar o seu profeta, porque se você ler o livro de Jonas, Deus está agindo o tempo todo, é Deus quem manda Jonas, é Deus quem manda a tempestade, é Deus quem manda o peixe, é Deus quem converte os ninivitas, é Deus que manda uma planta surgir no local certo, na hora certa, com o propósito certo, é Deus quem manda um verme para ir cortar a planta, e Deus, quando a planta é secada, Deus manda um vento calmoso oriental
E esse vento é muito conhecido no Oriente como o vento siroco. É um vento quente do deserto. E quando esse vento chega, os pássaros se escondem, as manadas se abrigam, os viajantes se apressam. E agora esse sol, esse vento quente, vem na cabeça dele. E ele quer morrer. E ele está muito aborrecido. E Deus está tratando dele da seguinte maneira: você está se importando tanto com uma planta, que você não plantou, você não cuidou, que nasceu ontem, que morreu agora. É isso que traz alegria ou isso que traz tristeza para você? Você fica extremamente alegre quando você tem um refresco, e você quer morrer quando você enfrenta o calor do sol. Quantas vezes, irmãos, as nossas alegrias estão mais ligadas com as nossas coisas pequenas, de um conforto num determinado momento, e as nossas iras mais acesas estão ligadas à privação desses confortos que nós temos, quando as grandes causas do reino de Deus não mexem mais com o nosso coração. Mas em sexto lugar, Jonas, um homem que ama mais coisas do que pessoas. Por favor, dê uma olhadinha comigo nos versos 9 e 10. Vamos dar uma olhadinha juntos. Leia comigo 9 e 10, vamos juntos? Então, perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer? De uma noite nasceu, de uma noite pereceu? Se vocês perceberem, ele está irado duas vezes. Versículo 1, versículo 9, e nas duas vezes que ele está irado, ele quer morrer. E ele não quer morrer aqui porque ele está depressivo, não. Ele quer morrer aqui, está com raiva mesmo. Raiva de quem? Raiva de Deus. Ele não pode aceitar que Deus é capaz de amar gente tão ruim quanto os ninivitas. Pecado da cidade subia aos olhos de Deus. Era muito mais coerente para a teologia dele, Deus destruir aquele povo. Mas os gentios estão se arrependendo, os marinheiros se arrependem, os ninivitas se arrependem, mas o profeta se endurece. Por que Jonas está dando mais valor a coisas do que a gente? Irmãos, Deus ama gente. Deus ama pessoas. Cada ser humano que existe nesse planeta foi criado à imagem e semelhança de Deus. Tem gente mergulhada no ateísmo. Tem gente mergulhada nas religiões mais primitivas, do paganismo mais tosco, da idolatria mais vil, da feitiçaria mais aviltante, da iniquidade mais vergonhosa. E Deus é capaz de amar gente tão esquisita quanto você e eu. Talvez fosse mais fácil Deus fuzilar todo mundo, acabar com tudo. Mas Deus manda a sua igreja ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, porque este Deus ama, e ama de tal maneira que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por pecadores como você e eu. Mas a nossa geração ama coisas muito mais do que pessoas. Por coisas as pessoas matam, por coisas as pessoas se corrompem, por coisas as pessoas ficam irritadas. Mas quanta gente que já perdeu por completo a capacidade de amar gente, gente que Deus ama. Finalmente, sétimo e último lugar, Jonas, que conhece
o amor universal de Deus pelos povos, mas não se dispõe a proclamar este amor aos povos. Para mim, essa é a grande revelação do livro de Jonas. A cidade de Nínive era uma cidade iníqua, violenta. O pecado da cidade cheirava mal as narinas de Deus. Mas Deus é capaz de, apesar disso, enviar um profeta, um mensageiro, um pregador a esta cidade. Porque Deus, incompreensivelmente, é capaz de amar gente como os ninivitas, como você e eu. O que eu acho tão interessante, e eu queria que você lesse comigo o verso 11 agora, para nós fecharmos. Vamos ler juntos? E não hei de eu ter compaixão, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, também muitos animais. O amor de Deus se preocupa até com animais. Até com animais. Alguns estudiosos pensam que aqui 120 mil são crianças. Não há consenso se ele está falando de crianças ou se ele está falando de todas as pessoas. A maioria dos comentaristas pende para o lado de que 120 mil era a população de Nínive, que já era uma grande cidade para aquele tempo. E quando Deus pergunta para Jonas, não hei de eu ter compaixão? O que é curioso é que o livro termina sem a resposta de Jonas. Nem você nem eu sabemos qual foi a reação de Jonas. Se ele continuou endurecido, rebelde, irado, crítico, ou se ele mudou a sua conduta. O texto termina sem uma resposta do profeta. Mas eu quero dizer para você que isso não importa, porque como disse no começo, Jonas está aqui nesta noite. Jonas está entre nós nesta noite. Jonas mora debaixo da nossa pele. O coração de Jonas bate em nosso peito. O sangue de Jonas corre em nossa veia. E quem tem que dar essa resposta nesta noite é você, sou eu, somos nós. Diante deste Deus tão amoroso, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é a nossa postura? Qual é o nosso compromisso? Qual é a nossa atitude? Em levar a esperança da salvação em Cristo às nações. Que Deus nos dê a graça de respondermos a esta pergunta, cada um de nós, nesta noite, neste lugar. Amém. A fé é o alicerce da nossa caminhada com Deus. É através dela que conseguimos nos manter firmes em meio às tempestades da vida e nos aproximarmos mais do Senhor. Em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, constatamos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Quando enfrentamos dificuldades, nossa fé é testada e moldada, nos transformando e ensinando a confiar mais profundamente no plano de Deus. Em seguida, você consegue enxergar a mão de Deus agindo mesmo nos momentos de maior dificuldade. Viver pela fé não se limita a acreditar em Deus apenas nos momentos de vitória. A verdadeira fé se manifesta especialmente nos períodos de adversidade, quando não conseguimos ver uma solução imediata, mas ainda assim confiamos que Deus está no controle. Jesus nos lembrou em João, no capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por meio da fé temos a certeza que, embora enfrentemos lutas, Deus tem um propósito em cada uma delas. A fé influencia todos os aspectos de nossa vida, desde as decisões do trabalho até a maneira como lidamos com os desafios familiares. Quando confiamos em Deus, em cada situação, vemos como Ele guia nossos passos, mesmo quando o caminho parece obscuro. É importante cultivar uma fé constante que nos faça enxergar além das circunstâncias visíveis. A fé também é a chave para construir um relacionamento íntimo com Deus. Ele deseja estar perto de nós, caminhar ao nosso lado e se revelar em cada situação.
Em Tiago 4, verso 8, somos convidados pelo Senhor: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. A busca por Deus deve ser diária, especialmente em oração e na meditação de Sua palavra. Quando fazemos isso, nossa fé é renovada e fortalecida. Enfim, meus irmãos, a fé é o pilar central da vida cristã. Ela nos ajuda a enfrentar as adversidades com confiança, nos aproxima de Deus e transforma nossas vidas. Que possamos diariamente fortalecer nossa fé através do louvor, da comunhão e da confiança nas promessas de Deus. Assim veremos como Ele é fiel e sempre age em nosso favor, mesmo quando tudo parece incerto ou perdido. Me diz aí o que você achou do vídeo. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, não deixe para depois. Inscreva-se e ative as notificações para sempre receber essas maravilhosas mensagens. Que Deus te abençoe. Até breve.